Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, e na qual nós lemos então o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos encontramos nesta segunda-feira para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Você que nos acompanha pelo YouTube, mais um dia estamos unicamente com o áudio. Este final de semana tivemos uma série de visitas às comunidades da zona rural aqui de Sena Madureira, por isso hoje iniciamos a semana com a meditação unicamente com o áudio. Ao longo da semana esperamos poder retornar também com a gravação com o vídeo. Hoje nós somos convidados a celebrar os Santos Anjos da Guarda. É por isso que nós, inclusive, lemos este evangelho, no qual Jesus convida os discípulos para fazerem-se como crianças e conclui dizendo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E assim convida para que eles não desprezem as crianças, não desprezem os pequeninos. Entretanto, é interessante vermos a motivação que leva Jesus a fazer este comparativo, porque logo no início diz que os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: olha, quem é o maior no reino dos céus? É um desejo que se faz presente ao longo de toda a nossa vida, queremos saber quem é o maior, ou até mesmo sermos o maior, ou seja, o chamado desejo de poder. Infelizmente, também existia entre os discípulos, existe também muitas vezes na nossa vida religiosa esse desejo de querermos nos considerar os maiores, nos considerarmos o mais importante e assim por diante. E para responder esta pergunta dos discípulos é onde Jesus chama essa criança, a coloca no meio deles e diz: olha, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E nas nossas interpretações do nosso dia a dia, nós trazemos muitas características da criança para justificar aquilo que fala Jesus. Às vezes trazemos a característica do fácil perdão que as crianças conseguem dar aos seus colegas, ou a característica da simplicidade. Mas, na bem da verdade, Jesus está falando de uma pequenez vivida como humildade. Porque ele continua dizendo: olha, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem era a criança na cultura judaica? A criança não era nada, não era ninguém. Porque na cultura judaica, a criança só começava a ter um valor a partir dos 12 anos, quando atingia a idade adulta. Inclusive, muitas vezes a criança era contada entre os bens que um pai possuía. Então, quando Jesus põe esta criança no meio deles e diz: olha, é preciso fazer-se como criança, é fazer-se pequeno, é fazer-se insignificante, é fazer-se humilde, para que assim possamos ser, digamos, o maior no reino dos céus. Jesus ainda vai explicitar esta grandeza de outras formas, mas ela poderia ser traduzida maiormente como serviço. A grandeza que ocupamos no serviço de Deus é a nossa capacidade de servir, e não de querermos tomar o lugar das pessoas, de querermos passar por cima dos outros, como muitas vezes nós vemos e percebemos na nossa sociedade. Então, quando nos convida a sermos como crianças, Jesus nos convida para que possamos viver a humildade, para que possamos ser pequenos. E pequenez justamente nesta insignificância, porque eles muitas vezes eram deixados de lado naquela sociedade. Então, que nós possamos viver também esta humildade e também reconheçamos que a grandeza que podemos ter no nosso meio, na nossa vida de igreja, é medida pela nossa capacidade de servir.
Por fim, hoje, recordando os santos anjos da guarda, que possamos pedir a sua intercessão, o seu cuidado sobre cada um de nós, eles que nos conduzem, que nos guardam de todo o mal. Então que possamos também reafirmar, reevocar aquela oração que muitos de nós rezávamos quando pequenos, pedindo sempre a proteção de nossos anjos da guarda. Vamos fazer também a oração da coleta para esse dia. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.